Glória a Deus. Versículo de número 9 apenas. Atos dos Apóstolos, na qual escreveu o Dr. Lucas, capítulo de número 20, verso de número 9 apenas. Louvado seja o nome do Senhor, Espírito Santo de Deus. Glória a Jesus. Amém? Todos acharam? Amém. Quem não achou, diga misericórdia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso de número 9. Todos acharam? Amém. Quem não achou, não tem pressa. Não serei breve. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 9. Peço aos irmãos que acompanhem comigo. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Eu acompanho tudo que foi falado aqui desde a hora que eu cheguei. E eu estou de plena concordância com tudo que o nosso pastor falou aqui. Louvado seja Deus. Tudo que ele falou aqui, irmão, é para o nosso bem. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes a gente vem para o culto, sai lá fora, a gente murmura, a gente fala algumas coisas que não é lícito falar. E Deus não se agrada, irmão. Primeiramente que você está falando de ungidos do Senhor. Que você está falando da casa de Deus. Então quando você sair daqui, saia glorificando o nome do Senhor. Porque primeiramente Deus ele só corrige ao filho que ele ama. Se Deus não te corrigir é porque Deus não te ama. Tem certeza que Deus ele te ama. Então por isso que ele te corrige no dia a dia. Amém, irmão? Vamos fazer uma leitura da palavra. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um profundo sono que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levado morto. Vou estar repetindo para os irmãos entenderem. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela. Ele estava sentado aonde? Numa janela. E caiu do terceiro andar, tomado de um profundo sono. Ele foi tomado de quê? Profundo sono. Foi tomado de quê? Profundo sono. Que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo. Discurso de quem? Paulo. E foi levado morto. Bota sua Bíblia no seu lugar. Segura a mão do teu irmão. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. O Espírito Santo de Deus. Curva essas cabeças. Está fazendo uma oração ao Senhor. Soberano Deus, eterno Pai. Pai querido, Pai amado, Deus santo e poderoso. Pai, venhamos entrar, Senhor, na excelência da Tua santidade, Pai. Primeiramente, não para pedir, mas sim louvar o Teu nome, Senhor. Porque o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória, Senhor. Eu venho para te pedir nessa noite mais uma vez, Senhor, que diminua eu e cresça o Teu Espírito Santo aqui nesse lugar, Pai. Porque quem manda aqui é o Senhor e quem governa isso aqui é o Senhor. Pai, eu sou pó e sou cinza, Pai, eu não sou nada perante a Tua presença. Que o Senhor venha falar com o Teu povo, Pai, conforme o Teu querer e a Tua vontade, Pai. É o que eu te peço, já te agradecendo, em nome de Jesus. Pode tomar o seu assento, glorificando o nome. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Estamos diante de um texto, irmão, que a Bíblia ela vai nos relatar uma só vez desse jovem chamado Eutico. Sabemos que a Bíblia, no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos em diante, ela vai falar muito sobre o apóstolo Paulo. Antes de ser Paulo, nós sabemos a história, era um homem chamado Saulo de Tarso. Quem foi Saulo de Tarso? Saulo de Tarso foi aquele que perseguiu os cristãos, querendo matar, querendo jogar na prisão, todos aqueles que pregavam o Evangelho de Jesus. O Evangelho que cura, que salva e liberta. Sabemos que Paulo, antes dele se comprometer a pregar a palavra e ser chamado por Deus, o passado de Paulo não é muito lindo. É um passado tenebroso aos olhos do homem. Por quê? Ele não perseguia somente os servos de Deus, mas perseguia o próprio Deus vivo. Por quê?
aquele que veio em carne, veio na terra, largando tua santidade, seu trono, para estar implantando o Evangelho, vindo sem pecado ao mundo, para morrer naquela cruz pelo meu e o seu pecado, se tornando maldição por todos. Ele não veio aqui à toa, ele veio para escolher, ele veio para implantar e veio para colher. Jesus, nós sabemos que todos que ouviam a palavra de Jesus, muitos recusavam, mas poucos abraçavam. Portanto, que ele vai dizer: tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, eu fui, bati na porta, você não abriu. Ou seja, Deus está dizendo para o seu próprio povo: eu vim para os meus, mas os meus me rejeitaram. Ou seja, nem todos que estão dentro da igreja vão abraçar o Evangelho de Jesus. Nem todos que estão sentados para ouvir a palavra vão guardar e botar em prática a palavra de Jesus. E Paulo, antes de ser Paulo, ele era Saulo. E quando Saulo ele começa a perseguir, ele é ensinado por um dos maiores doutores da lei da época, chamado Gamaliel. Gamaliel vai ensinar a Paulo as leis do homem. Ele vai ensinar todo o judaísmo que Paulo deveria de aprender. Sabemos que Paulo, ele vai pegar uma carta para destruir, tentar destruir o Evangelho de Jesus. Só que sabemos que nós servimos um Deus vivo e um Deus poderoso. Aquele que vem em carne, mas vai voltar todo poderoso para arrebatar uma igreja santa, uma igreja lavada, uma igreja remida pelo sangue do Cordeiro, que não se corrompe com as coisas desse mundo. Nós sabemos que nós servimos um Deus, é um Deus de justiça e um Deus de misericórdia, é um Deus de amor, mas também um Deus de fogo consumidor. Então nós temos que saber o Deus que nós servimos e temos que saber com quem nós brincamos dentro da igreja. Aleluia! Paulo vai pegar uma carta, Saulo, e vai falar: Gamaliel, eu vou acabar com esse negócio de evangelho dentro de Israel, dentro de Jerusalém, vou acabar com tudo. Saulo ele vai